Olá, seus Lambolipers, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos fazer um apanhado dos principais fatos do primeiro jogo dos Packers na temporada, a derrota para o Philadelphia Eagles por 34-29 aqui no Brasil. Então, fiquem conosco até o final e confiram a nossa análise. Mas antes de tudo, deixe seu like no nosso vídeo, é importante para a gente. Se inscreva no nosso canal, falta poucos inscritos aí para a gente atingir a marca de 500, né? A gente está com 474 inscritos e ative as notificações para saber quando a gente posta novos conteúdos dos Packers por aqui. Dito isso, vamos aos principais fatos de Packers e Eagles, o primeiro jogo da NFL aqui no Brasil. E eu vou começar, né, com algumas atualizações sobre o Jordan Love, né, a lesão aí do Jordan Love. A Diana Rossini foi a primeira a trazer o relato de que os Packers, estando em Green Bay, Jordan Love vai passar aí por uma ressonância magnética. De acordo com Rossini, uma lesão no tornozelo foi descartada, né? Então vamos ver aí se com mais profundidade aí nos exames a gente, né, consiga ter algo mais de concreto. O Ian Rapoport, né, trouxe a informação de que o Jordan Love fará exames no joelho, né, estando em Green Bay, provavelmente já devem estar, né, porque o avião chegou por volta aí de 11h30 no nosso horário, né, no horário de Brasília. E aí, para saber a gravidade, né? Porque até então a gente não sabe, né, o grau dessa lesão, né? O Tom Pelissero, né, disse que em testes iniciais indicaram que lesões nos ligamentos cruzados anterior de Jordan Love estão intactos, né? Isso vale para o joelho e para o tornozelo, né? E enfim, vamos ver aí o que acontece, já que há uma ampla gama de resultados com base em exames adicionais que ocorrerão, né, quando o Packers já estando lá em Green Bay, né? Então, os resultados aí a gente deve saber ao longo desse sábado ou ao longo do final de semana, aí, já que os Packers voltam a treinar na próxima segunda-feira. E tivemos o relato, né, do Matt Scheidemann, né, que veio cobrir os Packers aqui no Brasil. Ele disse que o Love saiu do vestiário por conta própria e não pareceu que ele mancava muito, né, dando uma esperança aí do que possa vir pela frente. E por fim, de acordo com o Deepak Chopra, que é especialista em lesões, sobre o Jordan Love, ele disse o seguinte: com uma ressonância magnética a ser feita ainda, pode-se suspeitar que o Jordan Love pode ter tido um deslocamento da patela ou lesão nos ligamentos cruzados anterior ou ligamento medial colateral. O melhor cenário, né, na hipótese que ele estipula aqui, seria de 2 a 4 semanas fora, né? Pelo que eu me lembro, o Patrick Mahomes teve uma lesão num deslocamento da patela em que ele teve contra os Broncos, né, em alguma dessas temporadas, e aí ele voltou ali em torno de 2 ou 3 semanas, ele voltou de volta. Só que o pior cenário, né, segundo o Shona, seria, né, a lesão nos ligamentos cruzados anterior ou medial colateral, né, e aí o Jordan Love estaria fora da temporada. Então, o que nos resta é aguardar. Agora eu vou trazer algumas falas aqui do Matt LaFleur e do Xavier McKinney sobre o desempenho do time. O Matt LaFleur disse que há muita coisa para ser limpada. Definitivamente o time foi desleixado, né? Houve muitas coisas atípicas que normalmente a equipe não faz e, francamente, isso acabou afetando o desempenho dos jogadores. Aí o LaFleur disse que tem que fazer uma autocrítica e analisar ali que o que eles fizeram não foi bom o suficiente para, né, vencer os Eagles. Há outros pontos que o Matt LaFleur falou. 9 pontos em 3 turnovers, isso não foi bom o suficiente.
muitas oportunidades que o Packers teve e que não foram aproveitadas. O time foi destruído na red zone, né? E isso vale tanto para o ataque quanto para a defesa, né? O ataque não conseguiu ser eficaz em fazer touchdown na red zone em quase nenhum momento. A defesa também não conseguiu conter o jogo aéreo dos Eagles, né? O Eagles, toda vez que chegou na red zone, conseguiu ao menos sair com um touchdown. Então é uma coisa que tem que ser corrigida. O LaFleur ainda falou que esperava mais do pass rush, né? O pass rush foi bem, né? Eu digo assim que não funcionou da forma que a gente esperava, né? E no jogo de corrida, o LaFleur disse que houve muitos desperdícios de jogadas, né? Em que houve os espaços, mas que não foram bem aproveitados ali pelo Josh Jacobs e pelo Manuel Wilson. Mas aí eu vou falar um pouquinho mais de forma mais aprofundada do jogo terrestre mais para frente aqui no vídeo. O Xavier McKinney sobre a derrota para os Eagles, ele disse que obviamente é apenas um jogo, né? É semana 1, o mundo não acabou e obviamente temos muito tempo, né, para fazer ajustes. E aí, para finalizar, né, a última fala aqui do McKinney, ele disse que comparando as viagens que ele fez ao Brasil e a Londres, ele disse que a Londres, né, a viagem em Londres, ele lá na cidade, ele podia fazer muito mais coisas fora do hotel, onde, né, ele e a equipe do Giants estavam hospedados. Aqui no Brasil, meio que ele e os demais companheiros de equipe dos Packers ficaram o tempo todo no hotel. É uma viagem a trabalho e viemos para disputar um jogo aqui no Brasil. Então, enfim, para você ver como que a NFL tratou essa questão aí, que, enfim, a gente vai debater muito provavelmente na segunda-feira, na live que a gente vai fazer, analisando de forma mais ampla aí o jogo dos Packers, já que a gente teve um pessoal do Lambeau Leapers lá vendo o jogo ao vivo. Agora vamos falar aí sobre o desempenho das unidades. Vamos começar com o ataque, né, um desempenho geral no ataque. E o primeiro ponto que eu destaco sobre o ataque é a linha ofensiva. Né? Era uma coisa que estava preocupando demais, né? Para quem acompanha o Lambeau Leapers sabe o quanto a defesa dos Packers, o ataque dos Packers com a linha ofensiva gerava preocupações demasiadas para a gente, né? E foi um desastre ontem, no jogo de ontem, né? Houve muita pressão da linha defensiva dos Eagles. Isso não interessava se era pelo lado, se era pelo meio. O Packers estava cedendo muitas pressões. O Love se viu em apuros em vários momentos, né? Tanto que acabou se lesionando ali, faltando 5 segundos para o fim da partida. O Rashid Walker foi muito mal, cedeu pressões, cometeu faltas. O Josh Myers, mais uma vez, uma partida muito ruim, né? Tanto que se lesionou também ali no final do jogo, sabe? Cedeu muitas pressões no miolo da linha ofensiva, fora que não contribuiu em nada no jogo terrestre, sabe? Não dá para esperar nada do Josh Myers, né? É uma negação total. Fora que houve o revezamento entre Sean Ryan e Jordan Morgan, sabe? É uma coisa assim que eu não gostei. Essa indefinição de você ter um cara titular absoluto é uma coisa assim que tá me incomodando nos Packers. Isso vem desde o ano passado, né? Em que a gente teve o John Rooney e o Sean Ryan revezando, né? O Sean Ryan jogou 42 de 67 snaps, né? Por volta de 63%. Dos snaps no jogo, e o Jordan Morgan jogou 28 de 67 snaps do ataque, né, em torno de 42% do tempo. Então, assim, o LaFleur vai ter que corrigir muito a linha ofensiva, sabe? Tá muito ruim, sabe? E não é só na questão do jogo de passe, na proteção do jogo de passe. No jogo terrestre também tá muito ruim, sabe? Tirando o Zach Tom, que acho que talvez tenha sido o melhor jogador da linha ofensiva, o resto da linha ofensiva foi muito mal, sabe? Talvez, eu acho que o Elton Jenkins ali, o lado esquerdo, o lado esquerdo não, eu digo assim que só 2 jogadores foram bem, né? Eu acho que o Elton Jenkins até que foi bem,
mas e o Zecton, né? Eu só tiro os dois ali, o resto foi muito mal, né? Foi muito mal. Tanto que o jogo de passe funcionou mais pela questão das leituras rápidas do Jordan Love em passar a bola. E aí, quando o Jordan Love segurava um pouco a bola, aí era pior a situação, porque aí o Love fazia o drop back, aí fazia a leitura, não conseguia achar ninguém, e aí a linha estava toda perdida e o Love acabava sendo muito pressionado e acabava errando os passes, e tanto que foi interceptado num lance em que a linha ofensiva não segurou, o Love foi pressionado e ele acabou lançando errado ali e foi interceptado na própria red zone. E aí, como eu disse, seu jogo aéreo não funcionou direito, né? O jogo terrestre foi uma negação. No começo do jogo, o Josh Jacobs demorou para engrenar, sabe? Ele não conseguia fazer as jogadas. Houve alguns tackle for loss, né, tecos para perda de jardas nele, e isso se deve muito à falta de entendimento da linha ofensiva em fazer os bloqueios certos, né? Mas aí depois o Josh Jacobs deu uma engrenada no segundo tempo e conseguiu ter bons números ali, né? Teve mais de 80 jardas em 16 carregados, se não me engano. No geral, então, a linha ofensiva se mostrou muito estável, mostrou os velhos defeitos ali do início de 2023, em que errava tudo, errava esquema de bloqueio, proteção ao passe, sabe? Não conseguia abrir jogadas para o running back, especialmente já no primeiro nível, no segundo nível não conseguia chegar, sabe? Os linebackers dos Eagles chegavam muito rapidamente no backfield, então é uma coisa que sim, assim, tem que ser solucionada, porque o Packers depende muito do jogo terrestre para desenvolver o playbook, para abrir jogadas de passe, né? E aí fica muito complicado se o jogo terrestre não consegue ser consistente. E também você tira um pouco da pressão em cima do Jordan Love, né? Porque não dá para você ficar com o Jordan Love sendo pressionado o tempo inteiro, né? No jogo aéreo tivemos o destaque do Andy Reid, que fez 171 jardas totais, né? E anotou 2 touchdowns, né? Um recebendo e outro correndo. Jogou para mim foi o melhor jogador dos Packers no ataque, o Andy Reid. Já os demais recebedores estiveram apagados na partida, né? O segundo melhor recebedor dos Packers foi o Romeo Doubs, né, com 50 jardas em 4 recepções. Porém, teve um detalhe importante, os escorregões, né? O pessoal do Packers, eu acho que não se preparou adequadamente para colocar o tipo de chuteira certa para os jogadores atuarem contra os Eagles, né? Tanto que a gente teve escorregões que geraram drops, como foi o caso do Winks, em uma jogada decisiva, né? Depois teve o Romeo Doubs também, que não escorregou, mas teve um drop numa jogada decisiva também. Então, assim, foi complicado se manter em pé os recebedores, né? O Andy Reid acabou se destacando, né, de forma bem positiva. E aqui foi uma surpresa, por conta do Turkcraft, né, que monopolizou os snaps. Né? O Tyrande teve 64 dos 67 snaps do ataque, 94% do tempo, né? Ele esteve em campo com o ataque dos Packers, e o Luke Musgrave jogou apenas 17 desses 67 snaps, né? 25% do tempo aí ele esteve presente no ataque dos Packers em campo. Pode ser que seja um movimento do Matt LaFleur devido às condições ali do campo, do ataque, que estava complicado, né? E o Luke Musgrave, eu acho que é um cara que ele iria contribuir mais na jogada de passe, mas devido às situações ali do jogo, né, em que o Packers precisava ter ajuda maior para conter a linha defensiva dos Eagles, o Kraft acaba sendo um cara que bloqueia melhor. Agora, passando para a defesa, né, vamos
fazer um apanhado do que eu vi aí da defesa, que foi, né, pela primeira vez aí comandada pelo Jeff Hafley, e os resultados não foram tão bons assim, né? Apesar do início muito forte, né, da defesa, forçando turnovers ali, com uma interceptação do Jalen Hurts, né, com o McKinney roubando a bola ali dos Eagles e um fumble recuperado pelo Devonta White, né, na red zone, e aí o Packers não soube aproveitar, né, em tornar esse turnover em touchdown. A defesa dos Packers foi sucumbindo fisicamente ao longo do jogo, né, perante o ataque dos Eagles. Começa ali com a inefetividade do jogo terrestre, né? O Saquon Barkley deitou e rolou, passou de 100 jardas terrestres em 24 tentativas de corrida, né? Teve uma média de 4,5 jardas ganhas em cada tentativa de corrida, marcou 2 touchdowns, né? Sendo que um deles foi recebendo um passe em profundidade em que ele estava livre na end zone. Então repetiu a velha história da defesa dos Packers nos últimos anos. Muita falha na contenção do jogo terrestre, muito teco errado, sabe? Muito teco perdido, sabe? E isso não dá para você ser algo sustentável para a defesa, sabe? Porque isso gera um cansaço à defesa, e a gente viu que a defesa dos Packers terminou muito cansada no fim da partida. Além disso, no jogo defensivo contra o passe dos Eagles, cara, foi assim, a cobertura do passe foi uma coisa medonha em certos momentos, né? E fora que nem eu disse, teve muitos tecos perdidos, com muitas recepções ganhas ali com jardas obtidas após a recepção, assim, sabe? Teve um lance ali que o Eric Stokes deu um tackle super-homem ali em que ele não encontrou o jogador do Eagles. E aí o jogador do Eagles ganhou umas 10, 15 jardas além da primeira descida. Então, assim, é algo assim que não é sustentável, sabe? É óbvio que o Jair e o Eric Stokes tiveram jogadas boas, sabe? Mas só que eles falharam em outras, né? É só ver o touchdown do A.J. Brown, né? Em cima do Jair Alexander. O Jair Alexander errou a marcação ali no comecinho do segundo tempo, sabe? Errou, e aí foi um touchdown para mais de 60 jardas do A.J. Brown, sabe? Uma coisa assim que não dá, sabe? Para acontecer. Tem que ser corrigido, sabe? Fora que teve outros erros básicos da defesa, sabe? E isso é um fator chave que acabou decidindo o jogo, né? Fora que houve muitos passes laterais, sabe? Em que os jogadores dos Eagles conseguiam muitas jardas, sabe? Houve jogadas com passes entre os números, né? Que era algo que me preocupava, porque os linebackers não conseguiam fazer a cobertura correta dos passes ali no meio do campo, e aí estourava muito nos safeties. O Devonta Smith foi o maior beneficiado disso, né? Ele teve aí 7 recepções para 84 jardas, sabe? Ele fez um estrago ali, geral, sabe? Na defesa dos Packers. O Quay Walker teve um desempenho muito ruim, sabe? Tudo bem que teve um começo ali bom, ajudando o Xavier McKinney na interceptação, mas aí depois o Quay Walker se perdeu em vários momentos, foi manipulado em jogadas de passe, errou leituras em jogadas de corrida, sabe? Por outro lado, o McDuffie foi bem melhor, fez ótimas jogadas, teve leituras melhores no jogo terrestre, né, e no jogo de passe. Teve uma jogada que eu acho que ele foi muito bom, foi muito bem, em que o Jalen Hurts não ficou prendendo a bola e não sabia para quem passar, e aí ele, né, sabia que o Jalen Hurts não ia correr, foi para cima do Jalen Hurts, e o Jalen Hurts acabou errando o passe. Eu acho que o Edgerrin Cooper teria que ter mais oportunidades. Eu acho que nas poucas que ele teve, ele foi muito bem, foi muito melhor que o Quay Walker, né, que estava perdido no jogo.
Então vamos ver aí nas próximas semanas se a gente vê o Edwin Cooper mais em campo. Por fim, né, a defesa sofreu em ter consistência, né, em pressionar o Jalen Hurts. Só tivemos um sec do Rashan Gary, né? E no geral, a linha defensiva dos Packers não conseguiu sobrepor a fisicalidade da linha ofensiva dos Eagles. Isso tem sido um problema nos Packers há anos. Toda vez que o Packers encara um ataque muito físico, o Packers sofre para pressionar o QB, né? É uma coisa assim que não, sei lá, né? É uma coisa que tem que consertar dentro dos Packers, né? Essa questão do domínio do ataque adversário nas trincheiras, sabe? A gente vai atacar, a gente vai ter ataques muito físicos pela frente na temporada. A gente vai encarar o Colts já na próxima semana, querendo ou não, é um ataque físico. A gente vai encarar 2 vezes o Detroit Lions, a gente vai encarar o San Francisco 49ers, sabe? Então, cara, tem que melhorar essa questão da linha defensiva. Não dá para se sucumbir contra ataques físicos. O Packers precisa, a linha defensiva do Packers precisa ser mais pujante, precisa ser mais agressiva, sabe? Não dá para ficar só, né, sendo dominado nas trincheiras, porque futebol americano define-se nas trincheiras, sabe? Não tem jeito. E por fim, né, não vou só falar da atuações ruins aí, porque o coletivo no geral foi muito ruim, né? Mas eu acho que o coletivo foi ruim por aquilo que a gente está cansado de falar. O individual, sabe, pesa para o coletivo funcionar melhor, né? Não vou dizer que só teve jogadores tendo atuações ruins individualmente. Há exceções, né? Eu acho que eu citei o McDuffie, que foi muito bem. Para mim, o Keshan Nixon foi uma surpresa boa, foi muito bem nas jogadas em que ele teve, né? Ali teve 2 situações de blitz em que ele foi muito bem. Numa delas, o Jalen Hurts acabou conectando o passe, mas não foi culpa dele, ele foi lá para blitz, ele conseguiu pressionar muito bem. Numa outra, ele pressionou o Jalen Hurts, ainda forçou o Jalen Hurts a sofrer um sec, né? Então, o Nixon foi muito bem, ele teve uma partida sólida e foi eficiente, para minha surpresa. E o outro destaque que eu acho que foi bem, apesar de ter sido discreto, foi o Javon Bullard, né? Que foi o companheiro do Xavier McKinney, tanto que o Bullard liderou a equipe junto ao Quay Walker em produção de tecos, né? Com 7 no total. Agora, para fechar no nosso vídeo, vamos falar aí um pouquinho do kicker e das faltas, né? Sobre o kicker, né? O Braden Iverson foi bem em sua estreia, apesar de ter um chute errado aí de 43 jardas. Pelo que eu vi, o Iverson chuta muito melhor que o Carson, só que ele precisa ser mais consistente. Quem sabe aí, ao longo da temporada, ele consiga obter essa consistência. Pior que o Carson ele não é. Isso, para mim, é fato. E, por fim, as faltas. As faltas, olha, foi algo assim que complicou demais a vida dos Packers, seja no ataque, seja na defesa. Holdings, false start, sabe? Illegal shift. Várias faltas, assim, que colocaram o Packers em situações desfavoráveis, sabe? Lembrou muito o início da temporada passada, sabe? Muito, muito, muito. Faltas, erros de execução, sabe? Drops, sabe? Por ser um ataque jovem dos Packers, era mais do que normal acontecer isso, mas é algo que nas próximas semanas o Matt LaFleur tem que corrigir com os jogadores. E isso vai depender muito do que vai acontecer com a situação do Love, a gente não sabe ainda, né? E aí o que dificulta mais ainda um pouco o trabalho do Matt LaFleur, mas é algo que, principalmente as faltas, é algo que tem que ser corrigido, não dá. Fora que não foi só o ataque que errou demais, né, na questão
das faltas, a defesa errou também, né? Se o ataque ali se prejudicava, a defesa facilitava a vida dos Eagles, né? Colocava os Eagles em posições assim muito favoráveis, né? Então, eu acho assim que o Matt LaFleur precisa resolver aí, deixar o time mais disciplinado, né? Dentro de campo, porque não dá para cometer tanta falta assim. Enfim, né? Chegamos ao final do nosso vídeo, né? Aí analisando, né? A partida aí dos Packers contra os Eagles. Aí eu destaquei os principais pontos que eu analisei vendo o jogo. A gente vai analisar de forma mais aprofundada, né, na segunda-feira, em que eu vou ter aí o pessoal do Lambeau Leapers aí para participar, para falar do jogo, né? Eles viram o jogo ao vivo lá, então vão ter uma opinião mais balizada para dizer o que eles viram do Packers em campo, né? Então, se atentem às nossas redes sociais aí, que a gente vai estar divulgando o horário certinho da live segunda-feira. E aproveita, né? Deixe seus comentários no vídeo, compartilhe, né, o vídeo com a galera aí para, né, que gosta do Packers, para saber aí de tudo, das informações aí e análise desse jogo aqui no Brasil. Deixe seu like, que é importante para nós, né? E também se inscreva no nosso canal aí para saber quando a gente posta mais conteúdos do Packers, né? Ative o sininho para isso, ok? E eu deixo o meu sincero Go Pack Go e a gente vê numa próxima.